tudo bem? Retomamos aqui a nossa série de comentários ao CPC de 2015 e depois de um certo tempo sem vídeo postado, no vídeo de hoje eu vou compensar contigo essa ausência dos últimos dias e eu vou gravar comentários a vários artigos no mesmo vídeo. Então hoje nós vamos tratar sobre a temática do auxílio direto, que está prevista lá entre os artigos 28 e 34 do CPC de 2015. E eu resolvi concentrar a análise desses artigos todos num vídeo só, porque são artigos relativamente simples e que tratam de um tema bastante específico no Código de Processo Civil, que é o tema do auxílio direto. Então até nem compensaria fazer um vídeo para cada um desses artigos, certo? Então vamos lá tratar sobre auxílio direto e o primeiro artigo que nós vamos analisar é o artigo 28. Se liga no que ele diz. Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. E aqui esse artigo nos dá o primeiro dado importante para a gente saber definir quando vai ser possível o auxílio direto e quando vai ser necessária a carta rogatória ou a homologação da sentença estrangeira. Então, a gente já vem falando nos últimos artigos aí da cooperação jurídica internacional. E esses artigos que tratam do auxílio direto estão diretamente relacionados a essa temática da cooperação jurídica internacional. Ou seja, quando estados estrangeiros procuram o Estado brasileiro para a prática de determinado ato aqui, ou quando o próprio Brasil busca, junto a estados estrangeiros, a prática de determinado ato lá naquele território diverso do nosso. E o artigo 28, ele trata de uma hipótese específica de cooperação jurídica internacional, que é o auxílio direto, naquelas hipóteses em que se dispensa o juízo de delibação, porque esse juízo de delibação ele vai ser exigido quando a gente estiver tratando de carta precatória, aliás, de carta rogatória, olha eu confundindo aqui as cartas, quando se trata então de carta rogatória e de homologação de sentença estrangeira. Nas outras hipóteses em que não haja carta rogatória e necessidade de homologação de sentença estrangeira, vai haver o chamado auxílio direto, certo? Então aqui, o que acontece nesse auxílio direto? É uma fase, uma forma de cooperação jurídica internacional em que se retira a necessidade de procedimentos intermediários, que são justamente esses procedimentos relativos a essa fase de delibação, em que o Poder Judiciário brasileiro vai, por meio do STJ, analisar se é o caso ou não de cumprir a determinação que decorreu de um processo jurisdicional que tramita em território estrangeiro. Aqui no auxílio direto nós não teremos essa fase de delibação, essa análise, esses procedimentos intermediários para que o ato seja praticado aqui. E aí o que acontece é que se encaminha esse pedido de auxílio direto diretamente à autoridade nacional competente para que se faça então o cumprimento daquele ato necessário que foi requerido pela autoridade estrangeira ou que nós requeremos junto à autoridade estrangeira. O artigo 29 disciplina o seguinte: a solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. Então nós vimos aqui que a autoridade central, se não houver previsão de modo diverso, será o Ministério da Justiça. Essa previsão aí está lá no artigo 26, parágrafo 4º do CPC, que a gente já estudou em um vídeo anterior. E aí o procedimento é justamente esse: se vier um pedido de auxílio direto de um Estado estrangeiro, ele deve encaminhar então esse pedido à autoridade central, que no caso, em regra geral, é o Ministério da Justiça, a não ser que haja alguma previsão normativa em sentido contrário. O artigo 30, por sua vez, estabelece as hipóteses em que é cabível o auxílio direto. Vamos conferir. Ele disciplina o seguinte: além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos.
1. Obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso. 2. Colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira, e aí nesse caso não vai caber auxílio direto justamente porque há uma previsão normativa no Código de Processo Civil brasileiro que estabelece que aqui a jurisdição exclusiva é brasileira para aqueles casos. Então, se tiver um daqueles casos previstos, né, na legislação brasileira, lá no artigo 23 do CPC, em que se esteja discutindo aquela questão perante uma autoridade judiciária estrangeira e vier de lá um pedido de auxílio direto, esse pedido não vai ser executado aqui, justamente porque o trâmite daquela demanda no estrangeiro diz respeito à previsão de jurisdição exclusiva brasileira do artigo 23. Agora, se não for o caso, não houver previsão de que aquela questão deva ser discutida em processo cuja jurisdição é exclusivamente brasileira, é perfeitamente possível, então, que se proceda ao auxílio direto nos termos do inciso 2 para a colheita de provas. Inciso 3, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Então, né, essas hipóteses aqui são as hipóteses previstas no CPC e, obviamente, ressalvadas outras hipóteses que eventualmente estejam previstas em tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário para que então seja cabível o auxílio direto. O artigo 31 disciplina o seguinte: a autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições específicas constantes de tratado. Ele disciplina basicamente sobre essa comunicação para que se proceda ao auxílio direto entre as autoridades centrais, né? Entre a autoridade central brasileira, que é o Ministério da Justiça, e o seu congênere, né? A sua autoridade assemelhada no país estrangeiro, lá determinada como autoridade central, a fim de que se possa então proceder ao pedido ou à resposta a um pedido de auxílio direto. Já o artigo 32 disciplina que, no caso de auxílio direto para a prática de atos que, segundo a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a autoridade central adotará as providências necessárias para o seu cumprimento. Aqui estabelece basicamente sobre a competência da autoridade central para a prática de atos que não demandem uma intervenção jurisdicional, quer dizer, que atos que na sua origem, né, no país estrangeiro, podem ser judiciais ou extrajudiciais, mas que aqui, para que sejam aqui praticados, não demandem a participação do Poder Judiciário brasileiro. E aí a competência vai ser não só para receber, mas para praticar o ato do Ministério da Justiça, que é a autoridade central. Já o artigo 33, por sua vez, disciplina justamente sobre aqueles atos que demandem uma prestação jurisdicional do Poder Judiciário brasileiro. Olha o que ele disse: recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará à Advocacia Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada. O que é esse pedido de auxílio direto passivo? É quando vem de fora um pedido de auxílio direto. Quer dizer, nós somos aqui, né, os solicitados, nós temos que prestar esse auxílio direto. Não somos nós que estamos requerendo um auxílio direto de uma autoridade estrangeira. E aí, nesse caso, se houver necessidade de participação do Poder Judiciário para a prática daquele ato, né, de auxílio direto, o que vai acontecer? A autoridade central recebe, e a autoridade central nesse caso é o Ministério da Justiça, ele recebe aquilo e vai encaminhar aquele pedido de auxílio direto para a Advocacia Geral da União. E aí a Advocacia Geral da União, tendo o ius postulandi, vai requerer a prática daquele ato em juízo.
O parágrafo único faz um complemento e excepciona essa regra do caput. Diz o seguinte: o Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for a autoridade central. Então, na hipótese de a legislação ou algum tratado prevê que a autoridade central, para aquele determinado tipo de ato que foi solicitado um auxílio direto, se a lei disciplinar que a autoridade central naquele caso é o Ministério Público e não a AGU é que vão requerer em juízo a prática daquele ato, ok? E para finalizar, o artigo 34 disciplina que compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. E aqui ele está tratando, ainda como complemento ao artigo 33, daquelas hipóteses em que seja necessária a participação da autoridade judiciária brasileira para a prática do ato que foi solicitado auxílio direto. E aí vai dizer que a competência é do juízo federal do lugar em que aquele ato deva ser praticado. A doutrina problematiza essa previsão do artigo 34 e, notadamente aqui, resgato mais uma vez a doutrina do professor Nelson Neri Júnior e da professora Rosa Maria de Andrade Neri, lá no CPC comentado, no sentido de defender a inconstitucionalidade desse dispositivo aqui, porque ele trata da competência da Justiça Federal. Só que a competência da Justiça Federal ela é definida na Constituição Federal, lá no artigo 109. E lá no artigo 109 não há nenhuma previsão dessa competência aqui para a prática de atos de auxílio direto nesse caso. E aí se diz sobre a inconstitucionalidade desse artigo 34 e a necessidade de, então, que, se for o caso, que se faça uma emenda constitucional prevendo essa competência específica da Justiça Federal. Ok? Era isso que nós tínhamos para tratar sobre auxílio direto. Nós nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, já sabe, espalha ele por aí e deixe seu like. Até a próxima!